Eu já trouxe a casca de pinos, pessoal. Eu não tinha casca de pinos moída. Então eu trouxe essa grande mesmo, que é de orquídea. Eu tenho muita dela aqui, que eu compro as orquídeas, e ela sobrou. Não tem problema pelo fato do vaso ser grande. Se você não tiver a casca de pinos moída, você pode usar essa grande aqui. Porém, as pessoas que moram nos estados mais frios, eu não aconselho usar a casca de pinos. Essa casca de pinos, ela é aconselhável para quem mora no estado muito quente. Porque o que acontece? Ela absorve a umidade, mas ela mantém o solo da suculenta frio, tá? Ela mantém o solo. Então não é aconselhável para quem mora no estado que cai geada, esses estados muito frios. Agora, para quem mora no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, esses estados que são mais quentes, principalmente na Bahia, não tem problema algum usar a casca de pinos. A pessoa fica, mas casca de pinos e suculenta? Sim, para ela poder manter substrato frio, para não ter necessidade de você ficar regando tanto e errar nessa rega. Além desse dreno aqui que eu estou colocando no substrato, eu vou colocar no fundo do vaso a argila expandida e o TNT, mas no lugar TNT você pode colocar um tecido velho que você tiver aí, ou a manta de bidim. Se você não tiver a manta de bidim, pode cortar qualquer tecido velho e colocar aqui no fundo, contando que é um tecido que ele drena a água. A água não pode ficar parada em cima dele, o dreno é feito para isso. O substrato está preparado aqui. No fundo, aqui em cima desse substrato, você vai fazer essa caminha de casca de pino. Por que eu estou fazendo a caminha? Porque ele é grosso, não dá para se eu misturar ele no meio do substrato, vai ficar difícil para eu poder manusear. Então eu vou estar misturando ele, eu vou estar fazendo uma cama aqui no fundo com ele. Agora, quem conseguir a casca de pinos moída, aquela pequenininha, que ela vem moidinha, vem uns pedacinhos pequenos, aí mistura direto no substrato. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa aqui, o tronco dessa aqui, ela está cultivado nesse substrato. Que substrato é esse, Maria? Terra vegetal, areia e o humus de minhoca. Só que essa terra aqui, eu não coloquei o humus de minhoca. Por quê? Porque essa terra aqui, ela já vem adubada. Mas aí, se você em sua casa, você pode colocar a terra comum, mistura o humus de minhoca ou o adubo de curral, se você tiver. Misturar areia, a areia é indispensável e o adubo de curral e o humus de minhoca também é dispensável. Por quê? Porque você está fazendo um replantio, essa planta precisa de um nutriente para ela enraizar, senão ela não vai enraizar. Se esse substrato não tiver um nutriente, ela não vai enraizar. Então, e aí ela vai apodrecer, você vai perder ela. Então, o que acontece? Você tem que enriquecer esse substrato com algum nutriente que você tiver em sua casa, tá? Para poder, o substrato, para ela poder ter enraização. Fez a mistura do substrato, fez a caminha aqui no fundo. Se isso aqui, caso se você não tiver a casca de pinos moída. Se você tiver a casca de pinos moída, você vai misturar ela direto aqui. Essa caminha aqui no fundo, se você não tiver a casca de pinos, tá? Para quem mora no estado muito frio ou estado muito úmido, eu aconselho a fazer essa caminha aqui no fundo com o isopor, porque o isopor ele não guarda umidade nenhuma. Tá? Ele vai servir outro dreno, você vai fazer dreno em cima de dreno, ok? Ou você pode misturar o isopor ali, ou você pode picar ele em pedaços pequenos assim, ó, aqui, pequenininhos, tá? E misturar no substrato. Também pode ser feito isso, é ótimo dreno. O isopor ou o carvão, tá? Porém, eu não, igual eu tô falando pra vocês, eu não trabalho muito com carvão, porque ele dá um trabalhão pra poder picar. E como as minhas suculentas já estão todas plantadas, a maioria, né? Todas não, a maioria está na casca de pinos. Então eu uso aqui no meu estado, eu moro em Minas Gerais, eu uso aqui a casca de pinos em todas as minhas suculentas. Ah, Maria, casca de pinos suculenta? Eu uso e dei super bem, Se você tiver algum receio, eu aconselho nem usar. Se você tiver receio, nem usa. Eu uso carvão mesmo, ou uso outra coisa, mas eu uso nas minhas a casca de pinos, tá? Todas as minhas suculentas estão plantadas em casca de pinos, a maioria. As que eu comecei a cultivar no início, eu comecei a colocar o carvão. Esses últimos cultivos meus agora, todos eles é só casca de pinos, terra vegetal, ou terra comum e humus de minhoca. E areia é indispensável. Pegou ela cicatrizada e apoiou em cima, aqui ó, colocou o substrato, deixa eu mostrar aqui primeiro. Colocou o substrato até na bordinha do vaso, tá? Só que aqui o substrato acabou, não deu pra mim encher, mas você pode encher até aqui, ó, tudo, até em cima, tá? Pra planta ter contato com o substrato. Pegou a muda e, pelo fato dela ela ser um pouco menor, ela tá
encostando no substrato, porque ela entrou na cuia. A mauna não entrou porque a mauna era muito grande. Só isso aqui, pessoal. Deixou 3 dias na sombra, no local claro, ventilado, leva para o sol depois desses 3 dias, começa aumentando esse sol, até que ela pegue no mínimo, mínimo, 4 horas de sol, mínimo. Mas ela, a minha, essa aqui, eu vou mostrar para vocês na jardineira, já mostrei, né, quer dizer, lá no vídeo lá atrás. Vocês viram que ela tava bonita. Aquela lá, ela pega sol o tronco dela, ele pega o sol da hora que o sol nasce até a hora que ele morre, tá? Até a hora que ele se põe. Ou seja, ela pega umas 11 horas de sol ou mais. Dependendo da rotação da Terra, o sol ele demora mais tempo para poder se pôr. Então, é uma época do ano ela pega mais sol. Então, o que acontece? Ela tá pegando muito sol, por isso que ela tá bonita assim. Fui ali acender a luz para vocês verem a cor dela, como que é mais bonita na claridade. Se vocês não tivessem as 4 horas mínima para poder cultivar ela, não adianta nem querer cultivar gigante, porque as gigantes elas precisam de muito sol. Todas as suculentas precisam de muito sol. Só que tem suculenta que você consegue ter sucesso com ela com 4 horas de sol. Mas essas aqui você não consegue. Se você procurar um lugar que ela vai pegar só 4 horas de sol, ela não vai desenvolver, ela vai estiolar e a planta vai ficar desenvolvendo fungo, desenvolvendo praga, você colocando remédio e ela não vai ficar bonita. Então, o que acontece? Quanto mais sol ela pegar, mais bonita ela vai ficar com essas bordas bem laranjadas, ó, as bordas dela ficam bem laranjadas e o miolo dela fica verde, então ela fica maravilhosa. Então, eu te aconselho a procurar um local que ela pegue esse sol. Após o replantio, você vai começar a adaptação dela novamente no sol, olha as bordas, ó. Você vai começar a adaptação dela novamente no sol e vai deixar até que ela fique mínimo 4 horas de sol. Mas se você tiver um local que tenha mais de 4 horas de sol, para deixar ela, pode pôr ela lá normal e deixar lá. Porém, pessoal, a planta, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A suculenta, tem pessoas que têm medo de regar a suculenta. A suculenta, a partir do momento que você deixa ela no sol pleno, tá? O que é sol pleno? Mais de 6 horas de sol. Essa planta precisa de água. Então, quando você adaptar ela no sol, você vai... na verdade, essa daqui vocês vão modificar o substrato. Não vai jogar água aqui em cima, não. Vocês vão jogar água aqui na bordinha do vaso. Se você jogar água aqui em cima, vocês vão fungar e ele vai perder. Aí, quando vocês começarem a deixar ela no sol, já no sol pleno, essas 4 horas de sol, aí vocês começam a rega, tá? Começou a rega, assim que ela enraizar, vocês já começam a molhar todos os dias. A planta ela é uma suculenta, mas ela está no sol pleno, então ela precisa de água. Senão, o que vai acontecer? Ela não vai ficar bonita. Ela vai murchar, tá? Ela vai murchar, ela vai ficar feia, ela vai ficar murcha, ela precisa de água. Se tiver no sol todo dia, a planta é uma suculenta, mas quando ela está no sol, ela necessita de substrato úmido, tá? Desse substrato úmido para quê? Para ela tirar os nutrientes da terra. Se você deixar o substrato esturricar, a planta não tira os nutrientes da terra, ela fica sensível e ela vai ficar propensa a pegar praga. Então, foguete. Então, se você colocou a suculenta, não é a planta, a suculenta, qualquer suculenta que seja, no sol e ela ficou mais de 4 horas, essa suculenta necessita de rega. Não deixa a planta passar sede, gente. Pessoal, o Lourenço veio dar tchau pra vocês. Só tchau. Um beijo. Amo vocês no fundo do meu coração. Dê muito like, se inscrevam no canal Lourenço e Maria Terapia com Planta. Como é que chama essa aí? Pálida. Mostra pra eles a pálida. Gigante. Olha, ele nem tá conseguindo carregar a pálida gigante. Aí, ó, vamos olhar pra pálida gigante? Pessoal, olha. Pálida. Dá um sorriso, Lourenço.